Então, meus caros estudantes, queria conversar com vocês um pouquinho, então, sobre a questão das operações que envolvem frações, que é o assunto que nós estamos tratando atualmente, e lembrá-los de que a gente já tratou no outro vídeo as operações que envolvem adição e subtração de fração, de frações, nesse caso, e hoje nós vamos tratar rapidamente sobre multiplicações e divisões de frações, quando envolvem as frações. A multiplicação acho que é a parte mais fácil dentro das operações com frações. Vocês já vão perceber nos exemplos a seguir. A divisão não é que seja difícil, mas é um pouquinho mais complicado do que as multiplicações. Vamos a elas então. Então, multiplicação, multiplicação e divisão. Frações. Ok? Para registrar aí a nossa aula. Bom, primeiro, vocês devem se recordar de que quando precisávamos somar ou subtrair frações, a primeira coisa que a gente precisava era sempre fazer com que o denominador fosse igual. As que na operação já fossem iguais era mais tranquilo, você mantinha o denominador, que é a parte de baixo da fração, somava ou subtraía a parte de cima. Quando eram diferentes os denominadores da fração, você precisava fazer o mínimo múltiplo comum, e tem outro vídeo aí, você pode voltar com calma e dar uma olhada, bem tranquilo, tá? Agora, quando eu estou falando estou falando aqui à minha direita aqui de multiplicação e divisão, o processo é um pouquinho diferente. Ele é menos cansativo, inclusive você não precisa se preocupar em fazer mínimo múltiplo comum, tá bom? Então vamos lá. Primeira operação, multiplicação. Supondo que você tenha que multiplicar duas frações, por exemplo, 2 terços multiplicado por 1 quinto. Perceba que os denominadores são diferentes e aí você poderia se preocupar, meu Deus, será que eu vou ter que fazer mínimo múltiplo comum agora? A resposta é não. Na multiplicação, a gente faz da seguinte maneira, bem tranquilo. Observe. A gente multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Ou seja, nesse caso nós vamos ter 2 vezes 1 dividido por 3 vezes 5. Olha que maravilha, que moleza. Então o resultado, 2 vezes 1 é 2 e 3 vezes 5 é 15. É isso. Essa é a resposta da sua multiplicação de fração. Percebeu como é fácil? Então olha só. Frisando. Na multiplicação de frações, você multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Ok? Processo super, hiper tranquilo. Tranquilo? No caso da divisão, vamos supor que eu tivesse que dividir 2 terços dividido por 1 quinto. Por mais incrível que pareça, a divisão de fração, a gente resolve ela com uma multiplicação. Olha que coisa curiosa. A divisão de uma fração, você resolve ela com a multiplicação. De que forma? Conservando a primeira fração, conservando essa primeira aqui, e invertendo a segunda. O que é inverter? O que está embaixo vem para cima, o que está em cima vem para baixo. E fazendo isso, aí você multiplica. E você já viu no exemplo anterior que a multiplicação é muito fácil de fazer. Então vamos lá, vamos colocar isso aqui em prática então. Então vamos lá, eu vou conservar a fração 2 terços e vou multiplicar pelo inverso da fração 1 quinto. Vou fazer um rascunho aqui em cima na direita. Então, ó, 1 quinto. Qual é o inverso de 1 quinto? Então, o 5 vem para cima
e o 1 vem para baixo. Então vai ficar assim, ó, 5 sobre 1. Legal? Olha só, você ainda precisa resolver, claro, né? Então, ó, 2 vezes 5 agora é uma multiplicação. Você inverteu a segunda fração, agora é uma multiplicação. Ó, 2 vezes 5 é 10 e 3 vezes 1 é 3. Então, a sua resposta, 10 terços. Ok? Então pode dizer assim, nossa, professor, fiquei meio confuso. Eu gostaria que você fizesse mais um exemplo para deixar claro para mim. Então vamos lá. Supondo que você tenha que dividir 3 quartos dividido por 1 terço. Ok? Beleza, como que faz então? Vamos pegar uma cor diferente aqui para separar. Então, tu vai repetir a primeira fração, 3 quartos, repete a primeira, e multiplica pelo inverso da segunda. Ó. O número que está embaixo vem para cima, o número que está em cima vem para baixo. Então, 3 vai para cima, 3. E o número que está embaixo vai ser o 1. 3 vezes 3 é 9. 4 vezes 1 é 4. Legal? Estou tranquilo, né? Se você olhar com calma, reveja aí os exemplos, quantas vezes você precisar, você vai ver que é muito tranquilo resolver a operação de multiplicação e divisão de frações. Ok? Reveja esse vídeo quantas vezes você precisar. Tá bom? E espero que isso ajude você a resolver os exercícios. Eu encaminho o material para vocês. E no final tem exercício de adição, subtração, multiplicação e divisão de frações. Ok? Um abraço.